Amém. Glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor, né, irmãos? Recebi uma incumbência hoje. Como diz o Bernardo, olhou para mim ali, assim, com os olhos regalados, falou: pastora, você que vai pregar? Eu falei: você está com medo, irmão? Fica não, irmão, vai na fé. Eu que estou com medo. Glória a Deus, aleluia, achei o texto, amém? Você pode dar um glória a Deus aí, glória a Deus, aleluia, vamos, em nome de Jesus. Como é bom estar na casa do Senhor, é um privilégio para nós termos um momento como esse de entrega, de extravasar nossa alegria, nossa adoração, de fazer a nossa fé, né, exalar a nossa fé, surgir, renascer. E adorando, tudo isso acontece. Quando nós estamos adorando, queridos, as cadeias se quebram, as prisões se quebram, o Espírito Santo se move entre nós, né, ministrando as nossas vidas, despertando a nossa fé, despertando o amor. Às vezes a gente entra resmungando dentro da casa do Senhor, mas quando a gente começa a adorar, a gente começa a perceber, meu Deus, como Deus tem sido bom. Aí todos aqueles motivos de reclamação que a gente tinha já não fazem mais sentido, não é verdade? Meu Deus, como é bom te adorar, e a gente começa a enxergar esse Deus grandão que a gente serve, e os problemas vão ficando pequenininhos. É assim que acontece. Esse deve ser sempre o desejo das pessoas, meu desejo, seu desejo, quando entrar na casa do Senhor. A gente precisa desejar contemplar Deus, sentir a presença de Deus. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você já entrar aqui desanimado, né, você já entrar sem essa intenção, você não vai ter esse mover, esse encontro com a presença de Deus. E é na presença de Deus que nós somos transformados, querido. A Bíblia diz que Isaías, obrigada, meu irmão. A Bíblia diz que Isaías, quando teve a visão do Senhor, ele vendo Deus, o próprio Deus assentado, como diz a Bíblia, no alto e sublime trono, ele começou a enxergar as mazelas que ele tinha. Ele achou até que ele ia morrer, porque ele começou a se ver, vendo a santidade de Deus, ele começou a ver as coisas que precisavam ser mudadas e transformadas na vida dele. Então a adoração é um período de transformação, amém? Não despreze nunca esse momento de adoração. E às vezes a gente não tem orado como deveríamos, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Nós não temos orado como deveríamos, mas muitas das canções são orações que a gente gostaria de fazer e não tem as palavras certas. Já percebeu? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de observar a letra que eu estou cantando. Porque durante muitas vezes na minha vida, no meu momento com Deus, eu me ajoelhei, eu me inclinei para falar com Deus, mas as palavras me fugiram. E isso acontece. Às vezes a gente não tem palavras para falar, não sabe como se expressar, mas às vezes uma letra de uma canção, o Espírito Santo se move assim, e essa canção se torna a oração que nós gostaríamos de fazer e a gente não está conseguindo. E Deus recebe do mesmo jeito. Então não despreze, amém? Esse momento de adoração, valorize. Às vezes as pessoas eu já tenho uma caminhada longa aí na igreja, já vi acontecer de pessoas tratarem o momento do louvor como se fosse assim: tá enchendo linguiça, né? É só para passar o tempo. E não valorizam esse momento. Mas cada momento aqui é um momento profético para as nossas vidas. E nós não podemos perder, né? Cada momento pode ser a chave do desatar de Deus na nossa vida, seja na adoração. Às vezes você vai entrar num culto, querido, e a palavra que foi ministrada talvez não vá falar com você, vai falar com o seu vizinho, com o seu irmão que está do seu lado, mas o momento do louvor já foi crucial para você. Você já recebeu o que precisava receber ali naquele momento do louvor, porque essa adoração, Deus é tão bom que Ele não fica só recebendo, Ele recebe e Ele entrega, Ele recebe, Ele entrega. A Bíblia diz que Ele é uma fonte inesgotável. Enquanto Ele está recebendo, Ele está entregando. Então, Deus assim se move. Não despreze nenhum momento
dentro da igreja no momento de culto. Amém? Agora dá um cutucão aí no irmão, na irmã do seu lado. Fica ligada aí, irmã. Fica ligada, irmão. Deus vai falar mais essa noite. Amém? Glória a Deus. Agora você vai liberar uma palavra de Deus sobre a vida da pastora. Amém? Eu creio na sua voz profética aí. Então você vai estender suas mãos sobre a minha vida. E você vai orar por mim agora nessa noite. Em nome de Jesus. Pode ir orando que eu estou recebendo e Deus está recebendo por mim. Libere essa palavra, que eu seja um instrumento de Deus para a sua vida. Que eu seja um instrumento para glorificar o nome de Deus nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me coloco ao teu dispor, Senhor. Eu me coloco à tua disposição. Que os meus ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz e a minha boca preparada para transmitir, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como vocês sabem, nós estamos, a Manancial de Vida, não só aqui, toda a Manancial Sede, Manancial Centenário, nós abordamos sempre o mesmo tema e trabalhamos sempre no mesmo tema. É lógico que nós buscamos estar na dispensação do Senhor para receber o direcionamento que Deus tem para o povo específico, né? No caso, para vocês. Nem sempre Deus vai falar como falou lá, através do apóstolo, ou como está falando através do pastor Ricardo, ou da pastora Dani, lá no Centenário. Nem sempre vai falar da mesma forma, porque Deus, Ele atende às necessidades de cada pessoa, amém? E vocês são o povo que Deus veio ministrar, e o Espírito Santo, na sua multiforme graça de agir, já está agindo nesse lugar, em nome de Jesus. Esse mês, estamos falando sobre a vida de Esther, né? Vocês têm acompanhado. Hoje até o apóstolo deu uma dica, e eu sempre falei isso aqui várias vezes, que uma das coisas que precisa caminhar, e eu vou despertar, eu não tenho como obrigar você, eu não posso fazer disso uma regra, uma lei, para fazer parte da sua vida aqui na nossa igreja, porque isso não é obrigação, isso é entendimento. A gente faz aquilo que a gente entende. Quando a gente entende, a gente obedece e faz, porque recebe o entendimento. E a gente sempre fala que existem coisas que nós não podemos deixar de levar no culto para oferecer ao Senhor, de levar no culto para estar durante esse culto. Uma das coisas é o quê? E perdeu-se o costume de andar com a Bíblia. As pessoas andam com a Bíblia no celular, e tudo bem andar no celular. Mas a palavra de Deus, ela é tão valiosa, que isso aqui é um privilégio tão grande a gente ter acesso a ela. E as pessoas não estão valorizando isso. Tem lugar, gente, que se morre por uma página da Bíblia. Tem lugar que as pessoas são executadas ainda hoje. Não é uma coisa do passado, não é uma coisa de muito tempo atrás, não. Ainda hoje as pessoas morrem por uma página. Sabe como é que eles leem a Bíblia? Às vezes recebe uma Bíblia, e aí cada um pega arranca, porque é uma só, não dá para todo mundo. Eles arrancam a página, cada um leva uma para casa para ler. E aí depois, quando eles se reúnem, escondidos, que esta igreja, né, subterrânea, igreja escondida, eles vão se reúnem e falam: irmão, eu já terminei de ler tal capítulo aqui de Mateus, e você troca comigo. E aí eles trocam, levam para casa de novo e esperam. Isso, querido, é o que acontece ainda hoje, nos dias de hoje. Não é tão distante essa história, as pessoas morrem. Lá na Coreia do Norte é extremamente proibido ter uma Bíblia, e as pessoas literalmente morrem, são executadas, dão um sumiço, o governo dá um sumiço nessas pessoas, quando descobre que essa pessoa tem a Bíblia em casa. E nós temos acesso e liberdade para ter uma, duas, três, quantas quiser. A Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia do pastor, a Bíblia não sei do que, a Bíblia cor-de-rosa, a Bíblia roxa. A gente tem acesso para ter todas que a gente quiser, mas a gente não valoriza, infelizmente. Então, fica aqui o meu apelo, o meu convite, a minha orientação. Valorize a palavra do Senhor. Tenha ela como o livro de cabeceira da sua cama, assim, do lado da sua cama, embaixo do travesseiro, sei lá onde você vai colocar. Põe, deixa essa Bíblia lá.
Pega, leia. A Manancial de Vida incentiva a leitura da palavra de Deus. Nós temos ali, ó. Marcelo, pega aí, por favor, o acompanhamento da leitura bíblica aí. Olha lá, ó. Marcelo vai mostrar lá. Olha lá para trás. Tá vendo aquele ali? Aquele ali é um auxílio para você ler a Bíblia durante um ano. Se todo dia você lê ali, aqueles capítulos estão orientados, você vai ler a Bíblia num período de um ano. E a gente conhece crentes que tem anos. Olha aqui, ó, esse. Tá vendo, ó? Plano de leitura bíblica. Pega um, talvez você, pastora, não comecei ainda. Dá seus pulos, irmão. Lê, tá pedindo para ler 2, lê 4, tá pedindo para ler 4, lê 8 capítulo, corre atrás, dá seus pulos. Mas faz essa leitura. Porque o que a gente conhece de cristão, que dizem ser cristão, que fala, eu sou crente, eu sou evangélico, mas não conhece a Bíblia, não conhece a base da sua fé, é o que está acontecendo nos dias de hoje. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Não seja um desses. Amém? Não deixe o amor pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, morrer dentro de você. Acenda, se você estiver tendo dificuldade, peça ao Espírito Santo, que com certeza ele vai despertar em você isso novamente. Então, Bíblia a gente não pode deixar de levar para a igreja, não deve deixar de caminhar com a gente. Outra coisa importante para se guardar a palavra é um caderno. E é engraçado que quando eu apareço com um caderno aqui na igreja, as irmãs aí, minhas companheiras já sabiam, a pastora vai pregar, trouxe o caderno. Meu caderno, eu não tenho mais, queridos, infelizmente eu não tenho mais 30 anos, já há algum tempo. Meu cérebro já não funciona mais como deveria funcionar. Eu tenho dificuldade para memorizar, para guardar, então tudo que eu leio, que eu estudo, eu procuro escrever. E é um hábito a gente ir para outros lugares e ter caneta e caderno e a gente vai anotando. Minha Bíblia, se você pegar minha Bíblia, você vai ver um monte de rabisco dos lados dela. Eu grifo, eu rabisco, eu anoto, né? Às vezes tem palavras ali tão importantes, eu anoto. Anotar é importante, porque ajuda o nosso cérebro a gravar, a memorizar, ainda mais aquilo que a gente está ouvindo. Então, cria esse hábito de trazer seu caderninho, vai te ajudar. Principalmente quem tem facilidade de guardar, tudo bem. Mas eu acho engraçado que eu tenho uns abençoados aí que voltam comigo dentro do carro, e aí a pastora fica fazendo aquelas postagens no Instagram, né? Vocês sabem. Aí termina o culto, a gente vai embora. Conversa, uma alegria e tal. Aí só a pastora faz isso, né? Com os abençoados que andam dentro do carro. Eu falo, gente, o pastor pregou sobre o que hoje? Gente, qual foi o texto usado? Aí a gente ouve os grilos, cri, 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 dentro do carro. Tem dificuldade, às vezes, para memorizar. Às vezes está com o coração voltado, uma preocupação em outro lugar. Crie o hábito de anotar as palavras que você ouve. E aí essa mesma palavra pode ser a palavra da semana que você vai estudar e Deus vai continuar ministrando na sua vida. Amém? Então fica aqui só uma pequena dica. A pastora não está pregando ainda. O pastor já está olhando com cara feia para mim. Mas eu vou tentar terminar na hora certa. Nós temos ouvido sendo ministrados e estamos estudando a respeito de Esther esse mês. O pastor ministrou aqui, tem 3 semanas, né, que está falando sobre Esther. E eu queria compartilhar um pouco mais da palavra, desse tema. E eu vou procurar, gente, eu geralmente escrevo 5, 6, 8 páginas no caderno. Eu só escrevi 2, ó. Só 2, que bonitinho. Eu vou procurar transmitir aquilo que eu fui ministrada essa tarde, estudando, orando, ouvindo, buscando a palavra do Senhor. Amém? Então, eu quero convidar você a abrir Esther, capítulo 5. É o texto-chave dessa noite, tá? Esther, capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ler a pastor... Pega meu óculos para mim, por favor. A memória não está boa, os olhos também não. Aleluia mesmo, em tudo dai graças. Tá a caixinha de óculos aí.
capítulo 5, a partir do versículo 1, eu vou ler aqui na versão que está na minha Bíblia, eu não sei qual é a versão que está ali, mas vocês podem acompanhar, tá? Dessa vez vocês estão perdoados, quem não trouxe a Bíblia. Esther, capítulo 5. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Amém? Vamos ler só até o versículo 3, por enquanto. E eu quero, coloca para mim o versículo 1. Eu quero que você repita comigo, versículo 1. Leia, vamos ler todos juntos. Só até a parte do palácio ali, ó. Vamos lá. 1, 2, 3 e... 3 dias... Amém. Só até aí. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Deus. Te agradecemos pelo acesso que temos a ela. Pedimos que o teu Espírito ministre aos nossos corações nessa noite, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa história de Esther é uma história fantástica e tem tantos ensinamentos ricos para nós mulheres, né? As mulheres que estão aqui. Se você pudesse dedicar a ler sobre esta mulher, a ler sobre essa história fantástica do qual Deus destaca uma mulher dentro de um propósito, isso desperta muito a nossa fé, mulherada. Claro, para vocês homens também. Tem muito ensinamento rico essa história. E no livro de Esther, ele fala a respeito de um reino, que é o reino da Pérsia. Interessante que, vou guardar aí, que no dia que tiver gincana, grave isso aí, tá? No dia que tiver gincana, vai todo mundo procurar o YouTube, essa mensagem, que eu sei que o pastor vai querer postar. Vai todo mundo procurar a resposta da pergunta numa gincana bíblica. Quando eu era adolescente, um pouco tempo atrás, a gente fazia muita gincana nas igrejas, né? Tá ali meu irmão que... Se faz tempo para mim, faz tempo muito mais para ele, ó. A gente fazia muita gincana, a gente aprendia muito assim, né, meu irmão? Adolescentes, crianças, jovens, a gente aprendia muito assim, com ensino, com leitura, com estudo, e fazia essas gincanas assim para a gente decorar, aprender. A gente era obrigado para ganhar alguma coisa, mas a gente estudava a Bíblia para aprender. E um dos versículos, aliás, uma das perguntas que faz muito tempo eu ouvi, que é a respeito desse livro de Esther, decore isso aí que um dia a gente pode retomar, hein? Que diz assim: qual o único livro da Bíblia no qual o nome de um rei pagão ele é citado mais de 150 vezes, mas o nome de Deus não existe nesse livro? Qual é o livro? Já dei a dica para vocês, né? Guarda isso aí, porque se um dia a gente fizer essa pergunta. No livro de Esther não é citado o nome de Deus em nenhuma vez. Por quê? Esse livro conta a história de um reinado, de um rei. Eu quero que você entenda a dimensão desse governo que esse rei exercia. O nome desse rei era Assuero. Segundo a história, você vai pesquisar, ele era provavelmente o rei Xerxes I, mas ele foi conhecido ali, né, pelos hebreus como Assuero. Vocês já ouviram falar de Xerxes, Artaxerxes, né? Esses príncipes aí, esses reis. Muito provavelmente Assuero foi o Xerxes I.
E ele governava nessa época, era o maior império. Se você for estudar a história, você vai ver que alguns impérios tiveram domínio sobre as nações, sobre o mundo, né? A gente vê o império do Egito, lá naquela época de Faraó, foi um império que dominava o mundo, subjugava as outras nações, subjugava os outros povos. Nós temos na Bíblia, fala da Babilônia, a Bíblia fala dos persas, a Bíblia fala dos sírios, né? São povos e nações que se tornaram potências em suas épocas. E nessa época de Esther, a potência que dominava basicamente ali, aquele território todo, era Assuero, era o reino da Pérsia. Pra você ter uma ideia, mais ou menos, eu fui buscar a respeito disso, 127 províncias, hoje talvez a gente chamaria de países, não sei, eram dominados. Ele dominava sobre 2 continentes, porque o tamanho do reinado da Pérsia, ele começava lá, vamos daqui para lá, na Etiópia, né, na África, e chegava até a Índia, na Ásia. Olha só o tamanho, eram 2 continentes, o continente da África e a Ásia. E todo esse território estava sob o domínio do rei Assuero. E a Bíblia conta, eu quero ver se eu consigo fazer um resumo aqui da história desse livro, porque a Bíblia diz que ele era um homem tão rico, tão poderoso. Essa história conta, né? A história desse homem. Diz que ele era tão poderoso, tão rico, ele dominava esse império, e ele teve que fazer, para você ter uma ideia, uma festa para apresentar a riqueza que ele tinha, o poder que ele tinha, o domínio que ele tinha. E a Bíblia diz que essa festa durou 6 meses. Para você ter noção de quanto tempo ele precisava para mostrar. Então eram banquetes que ele fazia e reunia os príncipes dessas províncias, os príncipes dessa região do qual ele subjugava, do qual era ele que mandava. E eles se reuniam para essas festas e esses banquetes. E muito provavelmente esses banquetes eram regados de muita bebida, né? Vinho. Eles bebiam muito. Não se podia ter as suas esposas, as suas mulheres não podiam participar dessas festas. Só as mulheres, as únicas mulheres que participavam dessas festas eram dançarinas, que iam lá só para se apresentar, para mostrar sua beleza para aqueles príncipes. Então você pode imaginar, se mulher que não tinha marido, com bebida junto, você já imaginou a bagunça que não deve ter sido essas festas. E era assim que eram as festas. E eles estavam ali tomados, o próprio rei muito provavelmente estava tomado pelo álcool, pela bebida. A Bíblia conta que ele chamou, ele tinha uma esposa que se chamava Vasti ou Vasti, e essa mulher era muito bonita, e ele tinha muito orgulho de mostrar essa mulher. E a Bíblia diz que aí, o que ele fez? Ele mandou chamar essa mulher para apresentar para os príncipes, para desfilar, falar que é a minha esposa, ó, a bonitona da minha esposa, queria desfilar a mulher. Mas a mulher, que é um bicho difícil, né, de se entender, osso duro de roer, a mulher não quis ir. E, queridos, naquela época não se podia contrariar a ordem de um rei, não importa que era a esposa, não importa que ela era a rainha, ela precisava ser totalmente submissa ao seu rei. E a Bíblia diz que ela se negou. E ela já estava enfurecida, porque ela não foi convidada antes. A Bíblia fala que ela fez festa, ela já reuniu as mulheres e fez os banquetes com as esposas e fez lá, se eu não me engano, foram 6 dias. Mas aí o rei mandou chamar e ela se negou. Por se negar a comparecer diante do rei, ele ficou furioso com isso. O que ele fez? Ele tirou o cargo, né, de rainha. Ele despojou, ele pediu o divórcio. Ele não quis mais ser casado com essa mulher. E só que ele amava Vasti. Ele admirava essa mulher, amava, e ficou muito mal.
Imagina aí, imagina o quanto ele gostava e admirava dessa mulher. Se ele queria apresentar, queria mostrar, né? Ficou mal. E ele recebeu algumas orientações de servos ali, de pessoas que estavam ao redor dele, para que ele vencesse talvez uma possível depressão. Isso aqui é segundo o meu entendimento, uma possível depressão. Ele encontrasse outra mulher para substituir a rainha. E aí deram a ideia para ele. Existem mulheres belíssimas, olha o tamanho desse reino. Muitas mulheres lindas devem existir nesse reino. Que tal se de cada província fosse escolhida uma mulher e ela fosse escolhida por você para ser sua esposa? Você ia selecionar a mulher mais bonita. E aí imagina que no mínimo, se de cada província, no mínimo foram 127 mulheres selecionadas. O povo de Israel era um povo que estava subjugado pelo reino da Pérsia nessa época. A Bíblia fala sobre a vida de Ester, que se chamava Radassa. O nome Ester mudou, antes o nome dela era Radassa. E a Bíblia fala a respeito desse momento que ela vivia, que Radassa, ela foi criada pelo primo, que chamava Mordecai, ou Mardoqueu. Foi o primo, porque seus pais já haviam morrido. Muita da sua gente já tinha sido morta. E eles viviam subjugados pelo reino da Pérsia. O povo de Israel, o povo hebreu, se tornou escravo do reino da Pérsia. Então, olha só. Ela também fazia parte de um dos povos sob domínio. A Bíblia fala que Mardoqueu, ele trabalhava, ele era um homem de confiança ali, no meio das pessoas que trabalhavam ali junto ao rei. E ele ficou sabendo dessa história. E os eunucos, né, os servos do rei, viram a beleza de Ester e falaram: essa mulher é bonita demais, já estão selecionando, devia colocar ela no meio dessa seleção do rei aí. E aí conversa com Mardoqueu, e Mardoqueu, né, entende isso, que poderia ser esse momento para se colocar Ester lá dentro, para se tornar rainha, para que uma possível libertação acontecesse sobre o povo, porque havia um decreto de destruição sobre o povo de Israel. E Ester era a possibilidade de mudança. Ester era uma possível oportunidade de Deus fazer alguma coisa. Na cabeça de Mardoqueu era uma possível oportunidade, mas no entendimento, na cabeça de Deus, ela era o instrumento que seria usado para a libertação, para que o povo não sofresse o decreto que estava de condenação que havia sobre eles. E a Bíblia diz que Ester foi para lá, no meio das mulheres que estavam se preparando. E esse preparo era um preparo que durava tempo. Era 1 ano de preparação. 1 ano de espada, beleza, mulherada. 1 ano. Eu nunca tive nem um dia. Quanto mais 1 ano. Imagina 1 ano. 1 ano sendo tratada, cuidada, sendo massageada, seus cabelos cuidados, né? Seus cílios repostos. Depilação em dia. Óleo, a Bíblia diz que eram 6 meses de óleo de mirra. Imagina as mulheres massageando, aquele corpo hidratado, não precisava acordar e passar. A gente toma banho hoje no frio, acorda, ó, toma banho, quando vai se enxugar, tá tudo cinzenta do frio, e age hidratante para hidratar a pele. Não precisava disso, tinha gente cuidando dela. 1 ano de spa de beleza para ela. Eu sonho por um dia, só tá bom um dia. De manhã até a noite. 6 meses ali sendo tratada com esse óleo, depois mais 6 meses sendo tratada com especiarias. Essas mulheres precisavam estar impecáveis para serem apresentadas a Deus. Eu quero que você entenda o tamanho, porque talvez nunca ninguém tenha falado sobre isso, mas eu quero que você entenda o tamanho, o custo da decisão de obedecer de Ester. Porque veja bem, todos esses povos, essas nações que pertenciam à Pérsia, que estavam ali
sendo subjugados também, eram reinos pagãos. Eram reinos que a mulher era tratada mesmo, já era ensinada para se dar para homem. Era vulgarizada, é assim que vamos dizer. Todos esses povos não valorizavam a mulher como Deus sempre valorizou a mulher. Esther fazia parte de um povo que não era pagão, era um povo temente a Deus, a um único Deus. Eles tinham leis, eles tinham regras a seguir, eles queriam obedecer, eles amavam a Deus, eles honravam a Deus. Mas olha só, aonde Esther teve que se subjugar, se submeter. O preço disso, uma mulher virgem. Você sabe como Assuero escolhia as mulheres? A Bíblia diz que era assim, ela tinha todo esse processo, a história diz, todo esse processo de cuidado. Aí o que acontecia com elas? Uma a uma, elas, depois de todo esse processo, eram levadas para o quarto de Assuero. E elas eram escolhidas na cama de Assuero. Dá para entender. Só que muitas dessas mulheres, elas eram ensinadas para isso desde criança, elas foram treinadas, entende? Desde criança, essas mulheres foram treinadas para isso. Existem países que ensinam meninas, crianças mesmo, a sua forma de andar, de se apresentar na frente de um homem, de se mexer na frente de um homem para sedução. Já faz parte da cultura. Esther não fazia parte dessa cultura, querido. Esther honrava a Deus, e ela estava ali por causa de Deus, por causa do que Deus ia fazer. E ela se submeteu a isso, uma mulher virgem, dormir com um homem pagão, que não era seu marido. Talvez ela ficasse apavorada nessa situação, mas ela se submeteu, porque ela se viu com uma oportunidade de ver todo o seu povo. Isso fala de entrega, entende? Isso fala de se submeter a tarefas muitas vezes difíceis que nós consideramos. E a gente ouve, as coisas mais comuns que se ouvem é falar que ser crente é difícil. Ah, tá difícil, tá todo mundo difícil. Todo mundo reclama da caminhada com Deus, porque todo mundo procura a igreja para receber alguma coisa de melhoria. As pessoas querem benefícios. As pessoas, querido, vou dizer uma coisa para você. A maioria das pessoas que entram numa igreja, entram porque estão interessadas em receber algo de Deus. Não estão interessadas em dar algo para Deus. Entende? A caminhada com Deus, toda a história da Bíblia, a história de Jesus, é uma história de renúncia. E a gente precisa entender que uma vez que eu entrego a minha vida para Deus, eu preciso estar disposto a renunciar coisas que talvez pareçam boas para mim, mas não fazem parte do propósito do qual eu nasci, que eu fui criada. Pode não ser confortável para você abrir mão de um tempo, abrir mão de um momento de estar aqui. Talvez, ao invés de cantar, vou fazer uma piadinha aqui, que ao invés de cantar eu poderia estar, vai cantar eu só queria estar em qualquer outro lugar. Tem gente que vem para a igreja, mas não quer estar. Faz disso uma obrigação. Ah, eu vou, porque se eu não for, o pastor vai me ligar, vai me mandar uma mensagem no WhatsApp perguntando. O pastor faz isso, né? Eu vou, porque... E aí faz por obrigação. Não tenha a sua vida com Deus como algo prazeroso, e momentos como esse como algo prazeroso, valioso. E quando você passar a enxergar que a sua vida com Deus é um privilégio, e o que você tiver que renunciar é pouco diante daquilo que Deus renunciou por você, porque a Bíblia diz que Jesus renunciou, Ele abriu mão de toda a sua glória para morrer numa cruz, condenado por pecados que Ele não cometeu. Essa é a vida de renúncia que Deus te chama. Nem sempre andar com Deus vai ser confortável. Hoje a gente está vivendo uma onda de que assim, o importante é ser o quê? Feliz. A gente está vivendo essa onda, querido. O importante é ser feliz. Ah, não tem problema. O importante é ser feliz.
Esses dias eu vi um videozinho de uma moça falando, nesses videozinhos de TikTok aí do Instagram, a moça falando assim: ai, meu pai, eu cresci com meu pai ensinando que nada a ver é uma das portas do inferno. Porque todo mundo fala, nada a ver, isso não tem nada a ver, nada demais, nada demais. Só que esse nada demais estão conduzindo, são portas que estão sendo abertas para o inferno. Quando a pessoa entender a verdadeira essência do Evangelho, a essência do Evangelho não é receber, mas é dar. Aí a gente começa a viver uma vida, uma mente transicionada dentro do propósito que Deus fez para você, querido. Porque deixa eu te falar, tu não é um acidente. Você já ouviu eu como pastora ministrar isso para você, que você não é um acidente na história, amém? Você não é um acaso da história. Tem muita gente que pode dizer assim: mas minha mãe não me quis, não me planejou, meu pai não me quis, eu fui rejeitada, eles já falaram que não me queriam. Mas não importa em qual contexto você nasceu, o importante é que você está aqui, porque antes dos seus pais pensarem em você, Deus pensou em mim e em você, e um propósito para a nossa vida, uma razão de existência para nós. E essa história de que o importante é ser feliz é uma mentira do diabo, querido. Porque, pastor, então Deus não quer que eu seja feliz? Claro que quer. Ele quer que você seja feliz, mas Ele está mais preocupado em você alcançar o reino que Ele construiu para você do que o reino dos homens. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é eterno. Você vai sofrer por um reino passageiro aqui, querido, e se esquecer do reino de Deus que é eterno, querido. Que é eterno. E a vida, é um sopro. E a gente fica sofrendo e se perdendo com as coisas aqui. E perdendo o privilégio de ser usado por Deus para cumprir algo na nossa vida. Você nasceu com um propósito. Deus tem um plano para você. Deus tem um projeto para você, querido. Deus tem. O salmista declarou isso, que você era ainda uma substância sem forma nenhuma, mas os seus dias já estavam escritos por Deus. Ele já havia escrito todos os seus dias. Ele já havia escrito o que Ele queria para você, o que Ele deseja para você. E talvez você não esteja trilhando essa rota por escolha sua, mas esse lugar, estava conversando hoje com a Dani, né? Esse lugar é um lugar de oportunidades. Cada vez que você entra aqui e você ouve uma palavra e recebe uma direção, é uma oportunidade de Deus te encaixar dentro do propósito que Ele tem para você. É a oportunidade que você tem de escolher, de decidir. O nosso papel aqui é pregar. Nós pregamos a palavra, nós liberamos a palavra, mas eu não tenho o poder de te convencer. O Espírito Santo tem, e Ele habita dentro de você, está te dando a oportunidade de entender que você tem um propósito para cumprir. Amém? Deus tem um plano para você. E muitas vezes há um preço a se pagar, há escolhas a se fazer. Tem que abrir mão. Às vezes a gente vai ter que abrir mão, querido, de amigos. Porque existem amigos que a gente pensa que é amigo, mas esses amigos não estão nos conduzindo para um lugar bacana. Amigo que é amigo que Deus tem para nós, eles nos levam mais para perto de Deus. Eles conversam sobre as coisas de Deus. Eles dão conselhos de Deus para nós. Amigo que é amigo de verdade, que Deus tem para nós, ele vai enxergar um futuro muito maior do que esse que as pessoas, esses outros amigos estão enxergando para você. Talvez essa seja a sua renúncia, a renúncia de amigos, a renúncia de estar em lugares que não era para você estar, a pisar em locais que não é para você pisar, que não condiz com aquilo que Deus tem para você. Pastor, é pecado eu ir em algum lugar? Não é que é pecado, querida, é porque não te edifica, entende? A Bíblia diz assim que tudo me é lícito, mas nem tudo me... Você tem livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, mas convém para você fazer?
Tem pessoas e lugares e situações que não te convêm. E você não está enxergando, porque a Bíblia diz também que o Deus deste século cegou a visão para que não enxergassem, querido. E o diabo está só tentando, através dessa bonitinha frase, o importante é ser feliz, te cegar e te tirar do propósito. É isso que o diabo está fazendo. Ele trabalha constantemente, para nos arrancar do propósito que Deus tem para nós. Há um preço a se pagar. Tem uma canção do Diante do Trono, que é uma canção tão forte. Ela diz assim: ainda existe uma cruz para você carregar, não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo para você trilhar, não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Pastora, Jesus já fez isso por mim, querido. Jesus fez tudo o que Ele fez para te levar para a eternidade. Agora quem decide como vive a vida aqui é você. E aqui, enquanto você estiver aqui, há um preço a se pagar, há renúncias a se fazer, há não para se dizer. E cada um aqui de vocês vai ter uma história e talvez o próprio Espírito Santo já esteja ministrando dentro das suas necessidades. Você sabe o que te aprisiona a este mundo. Você sabe quais são as lutas, dificuldades, desafios que você enfrenta a este mundo. Neste mundo. Você sabe. Cada um aqui vai ter um desafio. Cada um aqui tem algo para vencer. Nem todo mundo é igual, as histórias são iguais. Talvez aquilo que seja tentador para você não seja tentador para mim. Mas o que é tentador para mim talvez não seja para você. Cada um aqui tem a sua área. E o diabo sabe, querido. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, sabe das nossas fragilidades. Ele conhece as nossas mazelas. E ele não vai querer te desafiar, ele não vai querer entrar numa área onde ele sabe que você é forte. Aonde ele vai? Na fragilidade. E aonde está a fragilidade do qual Deus, essa noite, está pedindo para você renunciar? A escolha do que você ouve, de quem você anda, do que você tem assistido, são renúncias que cabe à nossa vida cristã, querido, cabe à nossa vida cristã. A Bíblia diz, querido, que nenhuma glória vai se comparar com a glória que há de vir. Então não existe nada nessa terra que se compare àquilo que Deus tenha para você. A satisfação que Ele oferece hoje, nas escolhas de hoje, são passageiras e são momentâneas e te levam ao caminho da perdição. Como também a Bíblia diz que para o homem há caminhos que parecem caminhos de bem, mas o final dele é a morte. E é isso que Ele quer. Deus está falando de renúncia nessa noite. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Deus está falando de renúncia. E tem gente aqui que claramente sabe o que precisa renunciar, que precisa abrir mão, que precisa sacrificar, que precisa oferecer no altar do Senhor. Se o teu olho direito te faz pecar, olha o que Jesus diz: arranca teu olho, para que você pode até perder esse olho que você arrancar, mas o teu corpo não vai se perder. É o que Jesus está ensinando. Pastor, então eu vou ter que me mutilar. Tem gente que mandar mutilado. Arrancar o olho. Talvez arrancar o olho não seja esse arrancar um olho, enfiar uma faca e arrancar o seu globo ocular, não, querido. Arrancar o olho talvez é fechar o olho, é desligar a TV, é mudar de canal. Entendeu? Arrancar teu olho é falar: opa, isso aqui não condiz para mim, isso aqui. Aí você sai fora, você está arrancando seu olho daquele lugar. E, consequentemente, arrancando sua mão, seus pés, que talvez te façam pecar.
é renúncia. Por que nós lemos aqui o versículo número 1 do capítulo 5 de Esther, que eu pedi para repetir? Porque quando Mordecai levou esse desafio para Esther, Esther já estava em toda aquela preparação de um ano, porque ela ia, já tinha vivido isso, já tinha tido um encontro com Assuero, já havia sido escolhida, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, já havia sido escolhida por Assuero para ser a sua esposa, mas aí vem o projeto de Deus, vem o plano de Deus, que poderia lhe custar a vida, vem o desafio, e a Bíblia diz que ela se preparou. Porque está dizendo aqui, 3 dias depois, no capítulo anterior, quando Mardoqueu faz o pedido a Esther, Esther fala, que pedido, porque ninguém pode aparecer na frente do rei, ninguém tem essa ousadia, poderia ter essa ousadia de fazer qualquer pedido para o rei. Como que ela ia mostrar um plano de um homem, como vocês já ouviram aqui do pastor, o plano de Ramã, era um homem de confiança do rei, como que ela ia chegar lá, uma mulher recém-casada, nem conhecia, o rei nem conhecia ela direito, e ela ia ter que ter essa ousadia de expor um plano contra o seu povo, e a Bíblia fala que ela nem falou para o rei, ninguém sabia que ela era hebreia, ninguém sabia, mas ela ia ter que revelar tudo. Olha o risco que ela estava correndo. Querido, olha o que ela se submeteu. Muito provavelmente, talvez se a gente fosse estudar a história, a gente descobriria que os próprios pais de Esther talvez tivessem sido mortos pelo rei Assuero. Mas ela estava lá, ela se submeteu a esse plano de Deus. Porque ela entendeu que na vida dela tinha algo maior do que aparentemente, entende? Deus está dizendo para você essa noite que a sua vida está além do que você está enxergando nesse momento. Ela é maior do que você está. Não olhe para as circunstâncias ao seu redor. O que Deus tem para você é muito grandioso. Há um plano, um propósito para a sua vida, querido, grandioso, do qual você não entende. Mas se você submeter, Deus vai te revelar e vai usar você poderosamente, e o nome dele será glorificado. Talvez no início só o que ela enxergava era o sacrifício que ela faria, mas olha só o que custaria a salvação de todo o seu povo. Às vezes a gente se perde com as coisas pequenas aqui. Deus quer usar por coisas muito maiores na nossa vida. Quanto mais a gente mergulhar nesse desejo por viver isso, mais nós vamos receber de Deus, mais revelação nós vamos receber de Deus, para Deus nos encaixar onde Ele quer que nós nos encaixemos. Então, Deus tinha um propósito para todo um povo, usando a vida de Esther. E aí, nesse texto que nós lemos, fala que depois de 3 dias, porque quando Mordecai disse para ela que ela deveria levar a causa diante do rei, ela falou, então você vai fazer o seguinte, você vai convocar todo o povo para um tempo de preparação. Todo o povo durante 3 dias vão jejuar e vão orar. E eu vou aqui com as minhas servas aqui, vou me juntar com elas e nós faremos 3 dias de jejum para nos preparar. E eu vou repetir algo que eu ouvi do apóstolo quando ele falou a respeito disso. E talvez é uma dúvida que há muito dentro dos nossos corações. Porque, gente, como é difícil fazer jejum, né? Como é difícil. Fala em jejum, a fome aumenta. Você nem come direito, mas você fala, vou fazer jejum. No dia seguinte você acorda com fome, você querendo... É uma luta, é uma guerra para vencer a carne. Mas existe uma motivação errada, muitas vezes, em acompanhar esse período de jejum. Tem gente que acha que não serve, que não precisa mais disso. Mas deixa eu te dizer, o jejum, ele não é para mudar nada a respeito de Deus. O jejum não vai mudar. Deus não vai ficar com peninha de você porque você está passando fome e vai falar, eu vou mudar, vai. Ele não está comendo, não está fazendo greve de fome. Então eu vou mudar a minha opinião a respeito dele. Não vai, jejum não muda Deus. Jejum
nos prepara. Jejum nos deixa mais ligados, mais sensíveis à voz daquilo que Deus quer falar conosco. É num jejum, mortificando a nossa carne, que nós estamos mais propícios a ouvir a voz de Deus e receber a direção de Deus. Então faz parte, que se você não faz parte da sua vida, da sua rotina, aprenda a jejuar. Não é para mover o coração de Deus, não é para mover o seu. É para inclinar o seu. É para submeter o seu. Entende? E aí foram 3 dias de jejum e de orar. Tem gente que não ora. Não faz parte da vida de um crente. A oração tá assim de gente assim, gente, que não ora. Não entende o poder da oração. Esses dias eu até postei algo lá na minha rede, não sei se foi da igreja, se foi o nosso, que eu postei, que eu achei uma coisa muito interessante, falando sobre esse relacionamento com Deus. A oração é um relacionamento com Deus que a gente tem. É uma troca com Deus, certo? A oração não é só falar, não, é uma troca, é uma conversa. Você fala, Deus te fala, você fala e Deus conversa. Quando você entrar nesse nível, a oração não é só ficar falando e pedindo para Deus, não. A oração é um diálogo. A oração é um clamor. A oração ela é uma intercessão. A oração é alguém despertando para o entendimento de que a sua vida depende de Deus. É a dependência de Deus. E aí eu pergunto para você, você diz que o Espírito Santo habita aonde? Aonde que a Bíblia diz que o Espírito Santo habita? Dentro de... Você moraria numa casa onde você não fala com a pessoa, com o dono dessa casa? Você ia morar lá com a pessoa que você não conversa? E você está falando que o coração é de Deus, minha vida é de Deus, mas eu não converso com Deus. Ele mora em alguém que não quer conversar com ele. Que não tem um tempo, que não disciplina isso na sua vida, que não existe preparação para a grande escala. Querida, a nossa vida é uma vida realmente, como foi dito aqui, de renúncias. Nós estamos vivendo em níveis de batalha. E são batalhas espirituais. E a Bíblia diz que guerras espirituais a gente se vence com armas espirituais. Não adianta eu ter uma boa fala, eu ter uma boa aparência. Não adianta, eu preciso usar as armas que me estão ao meu dispor, que estão ao meu dispor. E a oração é uma arma de guerra. A oração é uma arma, é um instrumento que Deus coloca na sua mão para vencer as guerras que você está enfrentando. Então existem guerras que estão acontecendo que não vai haver mudança se não houver oração, se você não usar essa arma a seu favor. A oração, ela destrava coisas que estavam travadas, ela abre portas. Ela faz existir aquilo que não existe. Ela traz a existência através da fé. É a oração. A oração, você se coloca no lugar do outro, que é a intercessão. Sente a dor do outro, sofre pelo outro. Oração, você precisa vencer o nível de que a oração é só dizer: me dá, me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá, me dá. Me dá danoninho. É um dá, me dá para Deus. A oração é onde há liberações proféticas. E quando você está preparado no jejum e na oração, você vai na direção do Espírito. Ó. E o Espírito Santo, ele se move em você. A Bíblia diz que Daniel estava orando durante 21 dias, jejuando e orando por uma causa, a causa do seu povo. E aí Deus ouviu, se agradou de Daniel, porque o anjo chegou para Daniel e diz assim: ó, tu encontrou favor, você é um homem muito amado, olha só que privilégio. O anjo falar para Daniel: cara, você é tão amado que Deus me enviou para responder a tua causa.
Só que a Bíblia diz que enquanto ele estava orando, o anjo já tinha sido enviado, mas ele encontrou oposição no reino espiritual. E a resposta que tinha sido liberada lá dos céus em favor da oração dele, não conseguia chegar. A resposta não vinha. Por quê? Porque estava tendo uma guerra. Ele travou uma guerra. Aquele anjo que havia saído dali era um anjo mensageiro, não era anjo de guerra. Ele estava indo levar a resposta. Mas ele encontrou demônios. Ele encontrou espíritos demoníacos que guerrearam para impedir. E aí a Bíblia diz que Deus precisou mandar um general de guerra. Peraí, é assim? Então manda o general de guerra. Mas enquanto isso, Daniel estava lá, ó, ajoelhado, orando. E aí a Bíblia diz que Deus manda Miguel. Não ora para Deus mandar Miguel, não, tá, querido? Que Miguel está muito ocupado lá na região de Israel, tá? Tem gente que tem umas canções aí que fala que Miguel está aqui nesse lugar e o anjo Gabriel. Miguel está lá. Miguel é anjo de guerra das regiões lá de Israel, do povo de Israel. Então não chama ele não, que ele está ocupado, tá bom? Tem outros anjos para trabalhar em nosso favor aqui no Brasil, amém? Mas houve oposição para Daniel receber a resposta dele. E foi a oração. Porque aí Miguel enfrentou aqueles príncipes ali, aqueles principados, que são os principados que a Bíblia fala das regiões celestiais. Encara esses principados, fica lá. Enquanto Miguel está lá lutando, o anjo consegue descer e entregar a resposta. Você entende o poder da nossa oração? Da nossa dedicação? Aí tem gente que fala assim, não, eu vou começar um propósito de oração. Aí ora, 15 minutos, dorme. Cochila. Eu vou orar deitado, Senhor, porque está tão frio. Aí fala, meu Deus, meu Pai. Nem consegue orar. Tem que ter, querido, disciplina. Tem que ter. Levanta, vai orar, vai andar, ora em pé. Ora em pé, às vezes o cansaço bate mesmo. A gente está vivendo nessa carne, mas tem que disciplinar a sua vida para uma vida de preparação para aquilo que Deus vai fazer. E Deus quer fazer, mas você precisa se preparar. Nós precisamos estar prontos. Amém? Estar prontos. Esther se preparou durante 3 dias para levar a sua causa diante do rei. 3 dias de oração e de jejum, para se preparar para aquilo que Deus tinha para a vida dela. E Deus está te chamando essa noite para se preparar, porque talvez tenha muita coisa que você não esteja entendendo aí na sua caminhada, na sua vida. E Deus está te chamando essa noite para se preparar. Primeiro você renuncia, faz parte da preparação. Renuncia aquilo que está te afastando de Deus. O que te afasta? O que está te afastando de Deus? Renuncia, abre mão, desinstala. Desinstala aquele aplicativo, desinstala. Tira da sua visão aquilo que está te afastando de Deus. Entre em oração. Faça jejuns pelas causas que você tem enfrentado. Dentro da sua casa, no meio da sua família, as pessoas querem usar armas carnais. Não se vence, como eu disse, guerras espirituais com armas carnais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou não é. É contra o que está por trás, que vem para trazer frieza e roubar de nós a nossa fé. É o que está por trás, se movendo, as dúvidas, os questionamentos. Pastor, eu tenho que ser perfeito? Não, querida, aqui é lugar de gente imperfeito mesmo. Se você entrou aqui, é porque você sabe que você não é perfeito. Porque quem é perfeito não vai procurar uma igreja. Ah, não, já sou perfeito. Não é? A gente vem para cá, porque aqui, como eu disse, é lugar de oportunidade, de mudança. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser perfeito. Você tem que ser aperfeiçoado. Desejar ser aperfeiçoado.
numa rotina diária de entendimento, de receber a palavra, de fazer parte, de receber os conselhos que nós damos, a direção que Deus traz deste altar, será aperfeiçoado dia a dia. Nós não somos uma igreja para causar julgamento e acusação para ninguém, mas nós somos uma igreja que vai mostrar e vai direcionar a pessoa para o propósito da transformação. Sabe qual é o papel da igreja? Nós apresentamos Cristo. A igreja não leva a Deus, mas Cristo leva. Então nós apresentamos Cristo para as pessoas. E aí Cristo leva a pessoa para Deus. Nós falamos de Jesus. Nós falamos do amor, do perdão, da graça transformadora de Jesus, do sacrifício que Ele fez, para que nós valorizemos o sacrifício da cruz, conheçamos o nosso Salvador, e através dele, do sangue dele, juntamente em parceria com o Espírito Santo que está dentro de nós, nós vamos sendo trabalhados e sendo aperfeiçoados até aquele dia preparado pelo Senhor. Este é um processo que vai durar a nossa vida inteira, a nossa caminhada inteira, querido. Enquanto estivermos vivos, estaremos nesse processo de transformação. Só que quanto mais tempo eu demorar de entender, mais tempo no processo eu vou ficar. O povo de Israel lá no deserto ficou por causa da dureza. Da dureza. O tempo que eles ficaram lá, 15 dias eles chegariam no lugar. Ficaram 40 anos. Dando voltas, dando voltas, dando voltas. Porque o tamanho do deserto é o tamanho do nosso posicionamento diante de Deus. O teu posicionamento vai determinar o tempo que você vai ficar caminhando nesse processo. Entende? Eu preciso me submeter, entender, renunciar e aceitar que há um preço a se pagar. E me preparar para aquilo que Deus vai fazer. E a Bíblia diz que Esther chegou diante do rei. E era como se fosse aqui, vamos dizer que isso aqui fosse o trono do rei, o rei assentado aqui, Esther lá na porta, aparece para o rei. Isso já lhe causaria a morte. Só de aparecer sem ter sido chamada já lhe causaria a morte. Mas a Bíblia diz que Esther encontra o favor do rei. Recebe o favor do rei. Os olhos para ela foram olhos de misericórdia. E ele amou tanto Esther. E a Bíblia diz que quando ele escolhe ela, ele amou mais do que todas as outras. É o favor de Deus. E Deus quer liberar esse favor de Deus para a sua vida, querido. Em todas as áreas que você está vivendo, Deus quer liberar o favor de Deus sobre você. O que é esse favor, pastora? Esse favor é como se fosse uma vestimenta que nos autoriza a ser abençoados, que nos autoriza a ser vistos de forma diferente. Quando Deus libera o favor, Deus usa o patrão, Deus usa a esposa, o marido, Deus usa os locais, as pessoas, Deus usa porque Ele derrama o favor dEle sobre a sua vida. Aí quando você menos espera, você é promovido, você é enxergado, você é visto, porque o favor de Deus é liberado sobre você. Isso não se trata de mérito. Não é porque você é bonitinho, bonzinho, espertinho, sabichão. Isso é porque o favor de Deus que está sobre nós, estarmos aqui, querido, em nome de Jesus, é a realização do favor de Deus revelado para nós. Aonde você está, a posição que você exerce é o favor de Deus sobre você. E nós precisamos mergulhar. E eu vou dizer para você que quanto mais você agradar a Deus, mais você vai ter o favor de Deus sobre a sua vida. É assim que funciona. Aí tem gente que fala assim: mas Deus tem filhos preferidos? Deus tem. Deus ama mais uns do que os outros? É essa visão que você tem de Deus? Não, querido. Deus não ama mais uns do que outros, não. E como diz aquela frase, Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que o preferem.
Essa é a diferença dos filhos que recebem o favor de Deus. Às vezes você encontra uma pessoa e fala, nossa, a pessoa foi abençoada. De novo? Mas de novo conquistou isso. De novo? O favor está liberado sobre aquela pessoa. Mas quem sabe essa pessoa, tudo que ela tem é Jesus, e tudo que ela coloca em primeiro lugar é Jesus, o amor dela acima de todas as coisas é Jesus, e ela mergulha nessa relação com Jesus, aí vai alcançar o favor de Deus. Deus vai, como a gente cantou aqui, Deus vai na frente. A gente cantou essa música? Abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. É o favor de Deus sendo liberado. Olha o favor de Deus na vida de José. Presta atenção, o favor de Deus. O cara foi preso, o cara foi aprisionado. O que foi? Vocês estão me tirando a minha atenção, vocês vão ficar de castigo, disciplina e de banco. José, que tinha tudo para dar errado, mas recebeu o favor de Deus, foi vendido, escravo. Os irmãos, foi traído pelos próprios irmãos, foi parar lá no Egito, mas ele recebeu o favor de Deus. Ele tinha tanto o favor de Deus que a safada daquela mulher queria engabelar o menino, e ele, arrancou o olho. José fez isso que eu orientei aqui, arranca o olho. José, perna para que te quero. Fugiu e recebeu mais favor de Deus. Foi parar na prisão, recebeu o favor de Deus, recebeu as revelações de sonhos que transicionaram aquela nação, e Deus o colocou para governar por causa do favor de Deus. Mas ele tinha uma vida de entrega, de obediência a Deus. É a diferença, querido. Você quer andar com Deus, quer receber as coisas de Deus, mas não quer obedecer. A gente abre a nossa boca para dizer, eu te amo, Jesus. Deixa eu contar um segredo para você. A Bíblia diz que quem ama Jesus, obedece os mandamentos dele. Então, se você está dizendo que ama Jesus, mas não obedece, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa... Tá dando ruim aí. Não encaixa. Tá fora de... A peça está errada nesse quebra-cabeça. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda aqui, e pratica, e honra e me obedece, esse é o que me ama. E aí eu vou dizer sobre o favor de Deus, porque ele diz assim, e aquele que me ama será amado por meu... Quem é o liberador da bênção? É o Pai. Olha o que ele está dizendo, aquele que me ama, que obedece os meus mandamentos, será amado por meu Pai. O que a gente faz com quem a gente ama? A gente agrada. Deus vai agradando, Deus vai liberando favor sobre a vida da pessoa. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele através do quê? Do favor sendo liberado, das respostas sendo enviadas para a sua vida. Entende? Das portas sendo abertas. Você quer ser agraciado por esse favor? Você precisa se entregar mais. Seu relacionamento com Deus precisa funilar mais. A intimidade precisa crescer mais entre você e seu Deus. Você precisa sair desse nível de um relacionamento superficial. É por isso que a Bíblia fala que a igreja e Jesus, eles usam ali, a Bíblia usa ali, fala sobre casamento. Porque para sair da superficialidade, do namoro, sabe? Só daquela coisinha, do flertezinho. É um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Deus está te chamando para isso essa noite, querido. Deus quer mudar a tua história, Deus quer fazer as coisas acontecerem, querido. Mas Ele está dizendo para você, é necessário renunciar, é necessário se aprofundar mais nesse relacionamento comigo, porque eu vou te levar a lugares maiores. É o que Deus está dizendo para você essa noite. Deus quer mais de você. Qual é a sua resposta para Ele essa noite? Deus quer mais de você. Deus quer mais profundidade nessa relação. Deus quer mais intimidade. Esther chega diante do rei, recebe, o favor de Deus está sobre ela. Ele não só não a mata, como ele diz assim, se você me pedir metade do meu reino, eu vou te dar.
ele não só não cumpre uma lei que ele tinha, ele descumpre aquela lei de que alguém poderia chegar e morreria. Mas ele diz, e a gente falou já do tamanho do reino, né? E ele diz para ela: metade, se você me pedir, eu te dou. Deus está dizendo isso para você. O que você quer? O que você quer? O favor de Deus está sobre você. Como tem sido a sua vida com Deus? E Ele estende aquele cetro de justiça para ele, para ela. E você conhece a história e talvez a gente vá falar um pouco mais disso. Mas a questão é que aquele cetro estendido sobre ela foi a revelação do amor de Deus por ela, pela história dela, pela história do povo dela. Foi o cumprimento daquilo que Deus tinha para ela desde que ela nasceu. Deus quer estender o cetro de justiça para você. Talvez você esteja passando dias assim, onde você está enfrentando uma guerra, onde você está enfrentando dificuldades no meio da sua casa, no meio da sua família, talvez lá no seu trabalho. Eu não sei qual é o âmbito que talvez você se encontre nessa guerra, querido. Deus te chama para entrar em oração, para entrar mesmo nesse propósito. Abra jejuns por essas causas, pelas causas de vocês. Façam propósitos com o Senhor. O nosso Deus, Ele é imutável. O mesmo Deus que realizou o milagre na vida de Esther, o mesmo Deus que respondeu a oração de Daniel, é o Deus que nós buscamos nesse lugar. É o Deus que está aqui neste lugar e que quer atender, quer estender sobre você o cetro de justiça dele, quer mudar a sua sorte, quer transformar aquela pessoa que você tem orado. Deus quer mudar a sua sorte. Ele quer estender sobre você o cetro de justiça. O cetro de justiça. E eu quero te convidar, querido, nessa noite, a fazer a primeira oração que você vai fazer aqui nessa noite. É oração de arrependimento. De arrependimento, de dizer: é verdade, a minha vida, Senhor, estava rasa demais, era medíocre demais. Essa mediocridade está falando de média, tá? Sabe, andar na média. Deus não quer que você ande na média, que você não nasceu para ser comum. Você não nasceu para ser comum, nem ter uma vida comum. Você não nasceu para ser igual. Ai, todo mundo faz, todo mundo é. Você não é todo mundo. Como mãe, eu vou falar para você. Você não é todo mundo. Você é especial. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então, a tua primeira oração é de arrependimento. Dizer: Deus, a minha vida estava assim mesmo. É isso. Estava na média, estava no raso. Mas eu quero ir para o profundo agora. Eu quero ir para o profundo agora. Eu convido você a orar aí onde você está.